Hoje vocês vão entrar pela porta da frente, porque o apartamento ainda não está em obras, mas está quase. A ideia é começar esse Mãos à Obra do começo. E eu quero mostrar para vocês como que esse processo começa, desde a primeira visita ao local até a definição do projeto final. Hoje eu vou dar uma volta pelo apartamento, igual eu fiz com a cliente no primeiro dia, e mostrando todos os pontos que nós vamos reformar, que nós vamos mexer, por quê, e discutindo isso junto com vocês. Nós estamos agora na parte social. Nós temos duas salas conjugadas, estar e jantar. Nesse espaço, a maior intervenção vai acontecer aqui ao fundo, onde nós teremos a sala de jantar, que vai ser integrada à cozinha, que está atrás dessa parede. A cozinha, gente, é muito antiga e a gente tem muita mexida para fazer lá. Aqui a gente entrou na cozinha e vocês podem ver como essa cozinha é bem antiga. Parece que ainda não foi reformada desde a época da construção do prédio. A gente tem azulejos bem antiguinhos na parede, mármore clarinho no chão. Toda essa estrutura de torre, de forno, a gente consegue ver que é uma estrutura bem antiga. A cozinha ela tem um tamanho bom, mas ela não é enorme. E ela está desproporcional com a área de serviço, que é justo aqui à minha frente, que é muito grande. Então o que a gente vai fazer? A gente vai misturar esses dois espaços, nós vamos quebrar algumas paredes para deixar a cozinha maior, a área de serviço mais proporcional ao tamanho do apartamento e integrar isso tudo mais com a sala de jantar, que tá para lá, ó. E a ideia é roubar um pedacinho desse quarto de serviços, que tá bem na metade do caminho, ó, ali sala de jantar, aqui cozinha, aqui área de serviço e no meio do caminho esse quartinho. Então esse quartinho provavelmente parte dele vai para o chão para a gente remanejar esses espaços. Aqui ao lado está o banheiro de serviços, que é um banheirinho bom, de um tamanho bacana. A ideia também é transformar esse banheiro no lavabo, abri-lo para lá. Aqui a gente também vai ter aquela questão do quadro elétrico. Quem está acompanhando Mãos à Obra do outro apartamento já viu, já falei sobre isso. Olha só, uma das primeiras coisas que a gente tem que avaliar quando a gente vem fazer esse trabalho, essa medição, essa análise do que vai ser reformado, é buscar o quadro elétrico, saber onde ele está e avaliar para onde a gente vai conseguir levá-lo, caso a gente precise demolir a parede, que é o nosso caso aqui. O quadro está escondidinho atrás da porta da área de serviço. Aqui, por exemplo, olha só, nós temos dois tanques, que é bacana, é super prático, mas olha o tamanho desses tanques. Isso aqui deve ter quase 80 por 80 de largura. Então a gente fica com muito pouco espaço de bancada, praticamente nada de bancada e duas estruturas de tanque muito grandes. A ideia é a gente aumentar um pouquinho essa bancada e diminuir o tamanho do tanque, para que a gente tenha uma estrutura mais funcional aqui. Outro ponto de reforma aqui nessa área de serviço são os armários. São armários embutidos em alvenaria, olha isso. Então aqui, isso tudo também, com certeza a gente vai colocar armários novos, né? Essas alvenarias saem, vira só estrutura de armário em MDF, como a gente está acostumado a ver. Aqui também ao lado da porta de entrada, outra estrutura de bancada, de passar roupa, isso tudo vai ser reformulado. Já, no próximo vídeo eu mostro o resultado do projeto por aqui, ainda antes da obra começar. Aproveitando que a gente está falando de reformas das áreas molhadas, eu quero chegar com vocês no banheiro da suíte desse apartamento, que ali tem um ponto polêmico de reforma. Há alguns dias eu postei uma foto desse banheiro no Instagram e perguntei por lá o que as pessoas achavam, se a gente devia ou não manter o piso existente. As respostas foram muito divergentes, foi super polêmica, eu tive quase 400 comentários sobre isso aqui. Muita gente achou super bacana e achou um pecado a gente remover esse piso e outras pessoas já não foram muito a favor, achavam que a gente tinha que fazer um banheiro todo novo. E é esse o ponto que eu quero discutir com vocês um pouquinho. O banheiro todo é bem antiguinho, a gente vê esses revestimentos
fantasia, com desenho na parede, bem antigo, embora esteja muito bem conservado. Aí a gente tem já um piso de um mármore muito raro, um mármore rosado, e a louça também rosa acompanhando o piso. Qual era a ideia? Sair tudo, descascar esse banheiro, tirar as louças, tirar a bancada existente, mas manter o piso e dar uma cara contemporânea para o banheiro, mesmo com esse piso antigo, esse piso de mármore. Eu já sei o que eu pretendo fazer, qual é a proposta que eu vou apresentar aos clientes, mas eu quero também que vocês me deem a opinião de vocês por aqui. Me contem se vocês acham que o piso está super bacana e vale a pena ser mantido, ou que a gente deve reformar tudo e colocar piso novo também. Outro ponto que eu quero mostrar dessa reforma é a bancada. Por que que essa bancada não vai ser aproveitada? Nós vamos substituí-la completamente, porque nós vamos aumentá-la. Não existe necessidade da permanência do bidê. Nós vamos substituir o bidê por uma duchinha higiênica e crescer essa bancada um pouco mais, para que eles tenham mais espaço de pia no banheiro, claro. Com isso, caso o piso permaneça, o que vai acontecer? A gente tem um ponto, um furo no chão, que é o ponto do esgoto do bidê, que é uma tubulação menorzinha. A gente pode tampar com uma outra pedra, um mármore branco, por exemplo, esse ponto no chão, e o armário que vai existir aqui por cima, ele vai tampar essa emenda no piso. Isso vai ficar completamente escondido e imperceptível. Existe só um espaço que já foi reformado aqui, que é o banheiro social. E eu quero mostrar para vocês qual é a cara que esse banheiro tem hoje. É um banheiro... Vou acender a luz. É um banheiro todo branquinho, ó, um revestimento, um porcelanato, mais ou menos 30 por 60 na parede, retificado, tá bacaninha, tá bem assentado. Um porcelanato bege no piso. E bancadas brancas, bancadas e armários brancos. Então um banheiro bem moderninho, bem clean, que tá bacana e que nesse banheiro a gente não vai interferir nesse momento. É um banheiro que tem uma área grande aqui, ó, o vaso está em frente à pia, então a gente ficou com uma área grande aqui, livre, que é bacana, porque a Cris ela tem 2 crianças, então a gente vai só bolar alguma estrutura de mobiliário aqui, alguma coisa que seja útil para eles no dia a dia, como um banco, por exemplo, banco com algum cabideiro legal, alguma coisa que traga uma bossa, que traga um borogodó para esse banheiro. Agora eu quero discutir com vocês questões de ordem prática. Quais são as dúvidas mais frequentes que os clientes têm quando eles vão começar uma reforma ou começar um projeto de reforma? Número 1, demolição de paredes. Sempre existe essa dúvida das paredes que podem ou não podem ser demolidas. Quase sempre nós temos uma estrutura convencional nos prédios, ou seja, uma estrutura de concreto independente das alvenarias. E nesses casos, todas as paredes podem ser demolidas. A gente não pode demolir, obviamente, vigas e pilares que sustentam essa estrutura principal do prédio. Por exemplo, aqui na sala, a Cris e o Thiago eles se incomodaram um pouquinho com esse pórtico que foi criado dividindo as 2 salas. Por que essa parede não foi totalmente demolida? Por que ficaram esses pedacinhos de alvenaria? E normalmente a resposta é porque existe alguma estrutura atrás dela. Aqui, provavelmente a gente tem um pilar nessa ponta, então eles demoliram até onde existia alvenaria. Aqui deve ter um trecho de estrutura e provavelmente algum outro trecho de alvenaria depois dessa estrutura. Já do outro lado, surgiu uma dúvida e eu realmente não soube responder aqui no local para os clientes, porque aparentemente parece que isso aqui seria um pilar, mas existem caixinhas de instalação de elétrica, de TV, de internet dos 2 lados. Essas caixinhas elas podem ter sido colocadas, chumbadas, durante a concretagem desse pilar ou isso pode ser uma alvenaria. Então, o que a gente vai fazer antes de fechar o projeto? A gente vai fazer uma inspeção aqui na obra. A gente vai quebrar um pouquinho do reboco dessas 2 paredes para descobrir se atrás desse reboco está uma estrutura de concreto ou uma estrutura de tijolo. Isso é feito quando nós não temos os projetos originais do prédio. A cliente ela já perguntou aqui e parece que esses projetos não estão disponíveis. Então, uma outra opção que eu sempre peço para os clientes também é visitar apartamentos que já foram reformados no mesmo condomínio, se possível.
Porque aí a gente consegue descobrir, a gente consegue ver o que esses apartamentos fizeram, se eles encontraram alguma estrutura oculta, alguma descida de água de uso comum do prédio, por exemplo, e aí a gente já sai lá na frente. A cliente já fez o para-casa dela direitinho, já visitou um apartamento que foi reformado e a gente já confirmou que aqui realmente tem um pilar. Ainda que a gente opte por demolir isso tudo, vai ficar um pedacinho de pilar, vai ficar um pilarete aqui no meio da sala. Então, provavelmente não é o que a gente vai fazer, mas como eu já disse, o resultado do projeto vocês vão ver na próxima semana. Outra dúvida comum: se a gente instala um novo revestimento por cima dos revestimentos existentes ou não. E a resposta ela é muito variável e depende de alguns fatores. Para a gente saber se a gente pode instalar por cima ou não, o primeiro ponto é avaliar a condição do revestimento atual. Se ele está bem assentado, se ele está todo fixo, se não está oco, porque se esse revestimento já estiver solto, a massa atrás dele estiver ruim, provavelmente ele não vai aguentar o peso do novo revestimento e essa estrutura toda pode se danificar, pode trincar ou até mesmo cair. Nesse caso, o revestimento está bem bacana, está bem novinho e a gente poderia colocar por cima. Mas como vocês podem ver, o banheiro ele não tem uma largura muito grande, ele é um banheiro relativamente estreito e não justifica a gente perder mais espaço com um revestimento por cima do outro. Vale a pena quebrar o revestimento existente e colocar o novo no lugar para a gente não perder dimensão dentro do banheiro. E um terceiro ponto é o seguinte: às vezes o cliente ele quer reformar só o banheiro, por exemplo, e aí ele prefere fazer uma obra mais limpa. Nesse caso, a gente poderia, por exemplo, optar por perder um pouquinho de medida em função do ganho de uma obra mais rápida e mais limpa. Mas nesse apartamento, como a gente já vai fazer uma reforma grande lá na cozinha, a gente já vai ter demolição, a gente já vai precisar de uma caçamba para retirar todo esse entulho, um pouquinho a mais de demolição nesse banheiro não vai fazer diferença no contexto da obra. Então a decisão aqui foi tirar tudo. E por fim, um ponto muito importante que a gente precisa levar em conta antes de iniciar o projeto é o levantamento dos dados. A gente precisa medir não só todas as paredes, pé direito, enfim, todas as dimensões dos espaços, mas também as instalações. É preciso inspecionar onde está chegando o gás, quais são os pontos elétricos existentes, os pontos hidráulicos, para a gente avaliar o que a gente precisa mudar. Quantos pontos novos nós precisaremos para o novo projeto, se esses pontos estão na localização certa ou se eles vão precisar ser mudados de lugar, porque tudo isso tem que ser indicado em projeto, tudo isso tem que ser levado para a obra bem detalhado. Então, o que eu gosto de fazer? Eu faço uma planta de levantamento com todas as paredes, com todos os pontos de instalação completinhos e essa planta ela vai para a obra também junto com o projeto completo, junto com o projeto de demolições, já com o novo layout. Isso facilita a obra e facilita principalmente o orçamento da obra. Não precisa ficar triste porque hoje você não viu o projeto da reforma desse AP. Em breve ele vai estar prontinho e eu vou trazer em primeira mão para vocês já no próximo vídeo, antes mesmo da gente iniciar essa obra. Se já está curioso e vai acompanhar tudo desse Mãos à Obra, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.